Olha só, eu não sei se você está vivendo 2025, mas eu acho que uma das coisas que está sempre em alta, assim, no hype, nos trends, é a inteligência artificial. E como um professor do audiovisual há mais de 10 anos e trabalhando com audiovisual há mais de 20 anos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu acho da inteligência artificial, se isso for interessante pra você. Agora, se você não quiser, eu falei, eu não quero saber o que você pensa, cara, vou para outro vídeo. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu acho da inteligência artificial. Eu acho que uma das últimas coisas que foi muito chocante foi a última atualização que eu acho que eles fizeram, que é sobre um estilo de desenho específico que você tem do estúdio, que eu não lembro o nome do estúdio. Eu assisti os desenhos do estúdio e eu não lembro o nome do estúdio, o negócio tá muito em alta e eu esqueci o nome do estúdio. Nossa, cara, que desrespeito, esqueceu o nome do estúdio. Eu esqueci, tá bom? Por favor, me perdoe. Bom, vamos lá, eu queria falar aqui, eu queria separar esse vídeo em algumas partes importantes. A primeira parte é, se você está vivendo numa caverna e não sabe, nossa, o que é uma inteligência artificial? Então eu vou te explicar rapidamente o que é isso. Um sistema que você consegue acessar, que pode ser por algum dispositivo que você tenha, pode ser um computador, um tablet, pode ser um celular. Eu não sei se dá para você acessar por televisões, por exemplo, Smart TV, mas talvez seja possível. Mas de forma geral, você vai entrar nesse sistema onde você pode escrever alguma coisa e pedir para esse sistema criar alguma coisa para você. Então você pode pedir para que ele crie textos a partir do texto que você escreveu. Ah, mas o que mais? Então você pode pedir para ele criar imagens estáticas, como se fossem fotografias, desenhos, artes de forma geral, por algum texto também. Você pode pedir para ele criar vídeos a partir de textos. E aí você tem uma série de outras variações de coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode carregar uma imagem e pedir para ele mudar essa imagem para outro estilo. Você pode carregar uma imagem e pedir para fazer, tipo, sei lá, uma animação. Eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui, que é o seguinte, eu gosto muito de dizer assim, peça para a inteligência artificial, peça. Por quê? Porque eu não sei se um dia essa parada vai dominar o mundo. E eu não sei se nossas vidas estarão nas mãos da inteligência artificial. Então eu gosto de sempre falar com a inteligência artificial, sendo o mais educado possível. Olá, como você vai? Será que você poderia fazer isso aqui para mim, por favor? Uma vez que você entendeu o que é uma inteligência artificial e o que você pode fazer com ela, é aí que começa o problema. Por quê? Porque quando a gente começou a pensar em coisas automatizadas, né, coisas automáticas de forma geral, a gente associava isso muito com robôs. Esses robôs seriam sistemas que, na nossa cabeça, ou de acordo com filmes e tecnologias de forma geral, seriam coisas que elas fariam o quê? Elas começariam a invadir a sua vida de alguma forma e trocar serviços repetitivos que as pessoas poderiam fazer por robôs. Por exemplo, você vai no mercado, então você poderia passar no mercado com essas compras e não precisaria de uma pessoa que fizesse a função de caixa. Por exemplo, você vai no estacionamento, às vezes não tem uma pessoa lá, tem um robô, que é onde você paga diretamente. Então tem vários sistemas tipo esse. A questão é, quando a gente começou a pensar, não sei você, mas eu pensava sempre assim, eu pensava, bom, peraí, então vários serviços que são serviços automáticos e repetitivos vai ter um robô no lugar de uma pessoa. Até aí a gente lidava muito bem com isso, de certa forma, porque a gente começou a perceber que o grande diferencial que a gente teria que fazer seriam as coisas que a gente faz no dia a dia e os pequenos detalhes que a gente coloca a nossa essência. Falando bonito agora, né? Coloca a nossa essência naquilo que a gente faz. Então eu acho que a gente começou a aceitar, de certa forma, esses robôs que começariam a substituir funções repetitivas. Só que eu acho que quando veio a inteligência artificial, ela veio assim, com aquele soco na cara. Por quê? Porque na verdade ela substituiu uma coisa que a gente atribuía muito a uma característica humana, que seria você criar coisas. Você poderia criar um texto, você poderia digitar um artigo, um livro, ou pintar uma arte, ou colorir alguma coisa, ou criar uma animação, enfim, tudo que tivesse a ver com criação de forma geral. Só que a inteligência artificial veio exatamente fazendo isso, ela veio desenvolvendo esses tipos de artes que a gente atribuiu muito a uma capacidade humana. Lógico, vamos lá, quem criou uma inteligência artificial no final da história foi um ser humano que atribuiu essas características. Só que o que acontece é que a inteligência artificial, ela continua aprendendo e aprendendo cada vez mais, até o momento que eu não sei para onde vai essa parada. Então eu gostaria de dizer assim, como eu gosto de encarar essa situação, mas eu vou dizer aqui o que eu sinto quando eu penso numa IA. Eu sinto medo. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque na verdade é um sistema que eu não sei para onde é que vai. Porque eu acho muito legal até certo ponto você pensar que existe uma ferramenta que pode te ajudar em certas funções, te dar uma ideia diferente, ou desenvolver uma ideia, ou criar um roteiro de alguma coisa, ou até uma arte que você não tem capacidade. Eu não gosto de pensar numa IA para fazer coisas que eu sei fazer. Então, ou coisas que eu quero desenvolver, ou coisas que eu quero estudar. Eu uso uma IA geralmente como auxiliar para alguma coisa que eu precise, que eu não tenho ideia, que eu estou sem pensamento no momento, ou que eu quero desenvolver. Enfim, uma ação secundária. Alguém que não seja a atividade principal de alguma coisa, a parte principal, eu quero fazer, porque eu adoro isso e eu quero desempenhar essa função. Mas quando você vê a IA desenvolvendo tanto e evoluindo tanto, chega uma hora que eu fico pensando, tá, mas peraí, e a gente vai ganhar dinheiro como? A gente vai trabalhar como com essa coisa toda? Porque tudo vai virar robô no final da história. Se não for robô, é IA. Então onde é que vão estar as
pessoas que vão pagar por essas coisas todas? No final a gente vai viver o quê? Só dos bilionários que têm todo esse dinheiro e aí eles vão manter esse dinheiro e vão pagar uma mixaria para as pessoas de forma geral? Porque se você for pensar, é um pouco sobre isso, né? A nossa economia de forma geral, esse capitalismo, é onde a gente vive. E o capitalismo, mas, enfim, dá para entrar num assunto muito mais longe, assim, falando sobre o capitalismo aqui. A IA, de forma geral, é muito fácil de você perder a sua mão. E o que eu vejo muito das pessoas fazendo hoje em dia são só os hypes, são os trends. É aquela coisa de você, nossa, olha só, saiu a atualização, vamos lá, todo mundo vai fazer igual, uhul, vamos pra cá. Não, agora vamos pra cá, vamos pra cá. Então eu percebo que parece que falta um pouco de autenticidade nas pessoas. Mas a IA, ela sai copiando tudo, sai criando coisas a partir de várias coisas que ela copiou. Então eu sei, mas eu acredito muito que no final a gente tá falando sobre ferramentas. Ferramentas que tem algumas coisas que você pode fazer, é que nem um martelo. Você sabe o que é um martelo? Basicamente serve pra você bater num prego e esse prego tem algumas funções que você pode fazer. Você pode usar um martelo para usar ele corretamente e prender uma coisa na outra e você vai bater e tudo mais. Mas você pode usar um martelo para bater na cabeça de alguém, o que não faz nenhum sentido e vai definir que tipo de pessoa que você é, né? O quão idiota é você por fazer coisas que na verdade não era para ser feito. Ou de repente não só se você for uma pessoa ruim essencialmente, mas talvez você tenha algum problema mental e aí tem que ser uma coisa tratada. Mas o que eu quero dizer é, as ferramentas elas têm funções que elas servem para alguma coisa e coisas que você pode usar para isso. Uma IA, eu acho que é diferente de um martelo ou alguma ferramenta que tem uma função específica, porque na verdade ela é uma ferramenta que você consegue usar até certo ponto, que vai te ajudar em certas coisas, se você souber usar da forma correta, mas no final ela tá te substituindo. Então é como se fosse um martelo, vou voltar para a analogia do martelo, hein? É como se fosse um martelo, só que chega uma hora que esse martelo não precisa mais de você para fazer esse movimento de você bater. E vai chegar uma hora que talvez o martelo comece a flutuar e bater sozinho, e ele cria o próprio prego e faça as coisas. Então quer dizer, chega uma hora que a coisa meio que perde o controle. Então eu acho que na verdade o que acontece hoje em dia, que eu fico pensando muito sobre essa questão da IA, é um pouco sobre isso. Não sei onde é que vai e isso me dá um pouco de medo. Não só porque eu não sei como a gente vai usar essa parada, mas como eu vejo muitas pessoas usando uma IA de uma forma estúpida. E aí é o que eu te falei, sempre o hype, sempre aquela coisa que não tem a essência do ser humano. Se você tem uma ferramenta que consegue fazer praticamente tudo, cara, você já pensou nas possibilidades disso? E as pessoas fazem o quê? Limitam isso a fotinhos baseadas em estúdio ou uma nova versão que acabou saindo e todo mundo faz a mesma coisa. Então quer dizer, cara, tem tantas possibilidades ali e eu acho que antes que esse negócio vire uma coisa completamente sem controle, eu acho que é legal da gente usar isso com um pouco de bom senso para fazer exatamente isso, colocar coisas que vai ser sempre uma ferramenta para te ajudar a alguma coisa que você queira passar uma mensagem, alguma comunicação que você queira fazer, alguma coisa que tenha um certo sentido e não só seguir o bonde, não só seguir o que todo mundo tá fazendo, porque senão a gente é só mais um. E aí o perigo da parada é que tem uma ferramenta que na verdade faz com que a gente seja realmente só mais um, que faz coisas muito melhores do que outras pessoas podem fazer e a gente usa essas funções das maneiras mais idiotas possíveis, né? Essas ferramentas todas. Deixa eu só ver se meu microfone está gravando. Está gravando. Porque senão eu mesmo estou acabando com a minha própria função. Porque essa é a grande questão. Eu tenho uma ferramenta que faz praticamente tudo. Então eu acho que é hora da gente pensar assim, tá, se ela faz tudo, ou quase tudo, pelo menos até um certo momento, é hora de eu definir, tá? Então eu posso usar uma IA como se fosse, sei lá, um assistente que vai me ajudar em alguma coisa específica, que vai me ajudar em algumas pequenas coisas que talvez sejam chatas ou repetitivas, ou eu não gosto de fazer. Mas as partes criativas, eu não sei se é legal da gente atribuir isso totalmente a uma IA. Não sei, eu acho que é muito fácil da gente perder a mão e ir para um lugar obscuro mais pra frente. E só o futuro vai dizer o que vai acontecer com a inteligência artificial e os seres humanos. Agora, independentemente de você gostar das IAs ou não, uma coisa que vai fazer diferença, pelo menos até este momento da vida, do mundo, é você ter autonomia para você desenvolver as suas próprias artes. Não só para vídeo, para imagem, não só para ilustração, não só para animação, não só para 3D. E tudo isso junto, se você achar um lugar que tenha isso, edição de vídeo, edição de imagem, animações, 3D, ilustrações, meu Deus, é o paraíso. E onde que é esse paraíso? O meu site de cursos online, ebersimeone.com.br. Lá você tem tudo isso do plano de assinatura, que basicamente é você ter acesso para todos esses conteúdos para você desenvolver os seus próprios projetos. Lá tem projetos que a gente vai desenvolver só a parte essencial mesmo, e você cria desde o zero. Tem outros projetos que a gente usa também com as IAs, mas lembrando, tá? Se você pensa, não, eu vou lá no site do Eber porque ele vai me ensinar a usar a IA e eu não faço mais nada. Nem vá, eu não acredito nisso. Eu acho que as IAs servem só como auxiliares para certas coisas. Lógico, elas podem substituir totalmente, mas eu prefiro não usar desse jeito, porque se for para usar uma IA para substituir o que eu posso fazer, para que eu sirvo nesse mundo? Se você quiser conhecer o site de cursos online, tá aparecendo aqui embaixo, ebersimeone.com.br, e o link tá na descrição do vídeo aí embaixo também. Agora, antes de ir embora, vamos abrir uma discussão aqui? Eu espero que você diga sim! Então o que você faz? Me diz o que você acha da IA. Você acha que é uma ferramenta boa, mas ao mesmo tempo pode ser muito ruim? Você acha que é só o fator humano que faz a diferença nessas paradas todas? Ou você acha que estamos todos perdidos num futuro muito próximo? Fico esperando o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!